Na cabine de votação, é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Para que a eleitora ou eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados no caput desse artigo deverão ser desligados e entregues à mesa receptora, juntamente com o documento de identidade apresentado. A mesa receptora ficará responsável pela retenção e guarda dos aparelhos mencionados no caput desse artigo. Concluída a votação, a mesa receptora restituirá à eleitora ou ao eleitor o documento de identidade apresentado e os aparelhos mencionados no caput. Artigo 116-A. A mesa receptora indagará à eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na cabine de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos lhes sejam entregues. Parágrafo único. Havendo recuso em entregar os aparelhos descritos no caput desse artigo, a eleitora ou o eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos os detalhes do ocorrido e acionará a força policial para a adoção das providências necessárias, sem prejuízo de comunicação à juíza ou ao juiz eleitoral. Artigo 116-B. Nas sessões eleitorais onde houver necessidade, a pedido da juíza ou do juiz eleitoral, poderão ser utilizados detetores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. Os custos operacionais para a execução das medidas constantes no caput correrão por conta dos tribunais regionais eleitorais. Os TREs poderão envidar esforços visando a celebração de termo de cooperação junto à Justiça Estadual ou Federal, sem prejuízo de outras entidades que possam cooperar para a execução das medidas constantes no caput. Essa parte relacionada aos aparelhos celulares e outros instrumentos. Agora, a parte relacionada à questão do porte de arma. A Força Armada se conservará a 100 metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação ou nele adentrar sem ordem judicial ou do presidente da mesa receptora. E a primeira alteração que votamos. Nas 40, aqui faltou horas, nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo do voto. Parágrafo 1º. A redação prevista no caput não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviço junto à Justiça Eleitoral e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente. Parágrafo 2º. A previsão prevista no caput desse artigo aplica-se, inclusive, aos civis que carreguem armas, ainda que detentores de porte ou licença estatal. Parágrafo 3º. Aos agentes das Forças de Segurança Pública que se encontrem em atividade geral de policiamento no dia das eleições, fica permitido o porte de arma de fogo na sessão eleitoral no momento em que for votar, não se aplicando excepcionalmente a restrição prevista no caput. Parágrafo 4º. Os tribunais, juízas e juízes eleitorais, no âmbito das respectivas circunscrições, poderão solicitar à presidência do TSE a extensão da vedação constante no caput, no parágrafo 2º desse artigo, aos locais que necessitem de idêntica proteção. Parágrafo 5º. O Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de seu poder regulamentar e de polícia, poderá empreender todas as providências necessárias para tornar efetivas essas vedações, mediante resolução ou portaria considerada a urgência. Parágrafo 6º. O descumprimento do caput desse artigo, o descumprimento do caput e parágrafo 2º desse artigo acarretará prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. Então, por unanimidade, aprovada as alterações da resolução, nos termos do voto do relator, com as sugestões da ministra Carmen Lúcia. Qual